irmãos? Amém. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Estamos chegando ao final da carta de 2 Coríntios e o título da nossa mensagem de hoje é Uma Vida que Vale a Pena. Todos nós sabemos, independente de sermos cristãos ou não, todos nós sabemos que temos pouco tempo aqui na Terra. E a grande questão é, será que todo esse tempo que tem sido nos dado, de fato nós temos usado da maneira correta? E aqui o apóstolo Paulo, ele vai continuar falando da sua defesa apostólica, mas ele também entra nesse contexto, da maneira como ele vivia e da maneira como os cristãos deveriam se posicionar em relação às suas próprias vidas. E eu gostaria, nós vamos iniciar nossa exposição a partir do versículo 10 do capítulo 12 de 2 Coríntios, mas eu gostaria de convidar os irmãos que puderem abrir rapidamente comigo em Filipenses, capítulo 3, versículo 17. O apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar aqui, e é justamente essa batalha que Paulo também trava em Coríntio. Aqui em Filipe, Paulo está travando também essa batalha por meio de carta. E ele diz, versículo 17 de Filipenses 3: Irmãos, sede imitadores meus. Perceba, é necessário que a igreja tenha um parâmetro. Todos nós sabemos que Cristo é o parâmetro, mas nós precisamos ver Cristo naquelas pessoas que estão ao nosso redor, senão isso aqui não vai se chamar igreja. Nós podemos dar qualquer nome a um ajuntamento de pessoas, mas uma igreja é onde os imitadores de Cristo se reúnem. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Há um modelo a ser seguido, há uma forma de ser vivida e há uma forma de não se viver. Há uma forma onde tudo vale a pena e há uma forma de vida onde tudo é em vão. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Perceba que há uma forma de vida onde a nossa principal preocupação é com o reino de Deus e a sua justiça. E há uma forma de vida onde nós só nos preocupamos com as coisas terrenas. Quero convidar vocês agora à primeira carta de Coríntios. Uma vez que nós estamos na segunda, Paulo também falou em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha o que o apóstolo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Perceba que é a mesma forma de falar que nós vemos na carta aos Filipenses, aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. E agora, mais uma vez, em 2 Coríntios capítulo 12, o texto de hoje, talvez você pense que Paulo fosse um super-homem. Não, Paulo está dizendo aqui, versículo 10: Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. E essa parte final, 2 Coríntios 12, 10: Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vou repetir. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Perceba que tudo aquilo que Jesus viveu aqui na terra, Jesus viveu em fraqueza. Jesus passou 40 dias no deserto e ele teve fome. Mas ele é Deus. Como é que Deus tem fome? Porque ele era 100% homem. Jesus teve sono e em uma tempestade no mar ele dormiu. Jesus teve sede
e ele pediu um pouco de água à mulher samaritana. Nós temos, infelizmente, traçado a nossa vida baseado em péssimos exemplos. E como diz 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. Uma vez que nós somos muitas vezes discipulados por pastores, líderes que não têm Cristo como referencial, e é a grande maioria deles, nós acabamos tomando a forma deles e não a forma de Cristo. Eu falo isso como alguém que desde o começo da minha caminhada cristã busquei alguém que pudesse me discipular, alguém que pudesse de alguma forma me influenciar, e não encontrei. Graças a Deus pela Bíblia, graças a Deus pelos nossos irmãos em Cristo que morreram e deixaram os seus escritos acessíveis para nós. Porque hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém que tenha Cristo como referência para a sua própria vida. Então, quando nós vivemos o que estamos vivendo hoje, quando nós lemos muitas vezes, eu particularmente, os irmãos sabem, como eu estudo, ouço pregações de pastores que pregam essa doutrina, embora não vivam, para que eu possa estar aqui apresentando a verdade de maneira fiel a vocês. Mas tão importante quanto falar a verdade é viver a verdade. E Paulo mostrava isso, que a principal diferença entre eles e os falsos mestres também era o que ele falava, mas era principalmente a forma que ele vivia. Eu vejo hoje em dia, eu fico cada vez mais assim, irmãos, perplexo com aquilo que o movimento evangélico é capaz de criar. A primeira igreja presbiteriana do Recife, eu vi lá a propaganda do primeiro encontro para solteiros, divorciados e viúvos. Meu Deus! Na verdade é o segundo, porque o primeiro foi um sucesso. Como assim? E a gente fica assustado com esse tipo de coisa, porque isso é normal. Eu vi um pastor que pregou sobre esse mesmo tema que eu vou pregar a vocês aqui, que disse que Paulo se preocupava em mostrar de maneira muito clara que o evangelho tem que ser apresentado de maneira gratuita. E antes dele expor esse tema aqui, e olha que ele expôs de maneira bíblica, ele falou de 3 encontros que eram pagos dentro da igreja. Você vê o nível de cegueira das pessoas. É nível de cegueira assim, que você é capaz da pessoa te falar, não vá por ali, e ela vai por aqui. E você fala, mas você está me mandando ir por ali? Tô, mas eu vou por aqui. Então a grande questão é como eu apresentei para vocês em Filipenses. São pessoas que muitas vezes estão no nosso meio, mas eles não se apresentam como inimigos de Cristo, eles são inimigos da cruz de Cristo. Talvez eles amem debater teologia com a gente. Talvez eles amem louvores. Talvez eles amem fazer obras de caridade. Muitas dessas obras têm reconhecimento. Mas viver uma vida de cruz é para poucos. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui no versículo 11. Agora iniciamos a nossa exposição. Uma vida que vale a pena. Tenho me tornado insensato. É isso que nós vamos nos tornar quando a gente começar a focar na direção certa. E a direção certa, se você puder escrever um versículo na Bíblia essa semana e colar em algum lugar, provavelmente quando eu chegar em casa vai ter isso escrito em vários lugares, que minhas filhas ficam assistindo os cultos e escrevem tudo. Aquela rebencinha. Mateus 6,33. Vocês sabem o que está escrito lá? Todos vocês sabem, né? Vamos lá rapidamente? Você vai escrever isso num papel e você vai colar num lugar que você veja todos os dias quando você se levantar e for dormir.
durante essa semana. Amém? Está repreendido, pastor. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer que eu repita? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você entendeu, irmãos? Você entendeu? Agora eu gostaria de convidar vocês a 1 Timóteo 4,8, onde esse mesmo assunto nos é demonstrado. 1 Timóteo 4,8: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e na que há de ser. Olha que coisa maravilhosa. Promessa. Uma vida que vale a pena. Que maravilha. Você quer ser feliz? Leia a Bíblia e siga o que está escrito nela. Então Paulo diz aqui no versículo 11 de 2 Coríntios, nosso texto, 2 Coríntios 12:11: tenho-me tornado insensato, e isto me constrangestes. Paulo diz: vocês me constrangeram a esse nível. E eu tenho que falar de coisas que eu achava que não deveriam ser ditas na igreja. Como Paulo vai dizer aqui a respeito da família dele, que ele era hebreu de hebreu, judeu, os perigos que ele passou, as coisas que ele fez. Paulo não queria falar desse assunto. Paulo se agradava em falar de Cristo e das doutrinas de Cristo, mas foi necessário que nesses capítulos 10, 11 e 12, Paulo apresentasse a sua defesa, tamanho a agressividade da oposição dos falsos mestres em relação a Paulo na cidade de Coríntios. Eu devia ter sido louvado por vocês, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos. Mais uma vez, Paulo está falando de maneira irônica, pois ele já falou de várias formas que esses homens são, na verdade, servos de Satanás e não de Deus. Ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vocês, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Paulo diz: vocês de fato testemunharam que Deus é na minha vida. E agora rapidamente vocês estão se esquecendo disso? Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas? E era essa acusação que muitos falsos mestres faziam contra Paulo na igreja de Coríntios, que ele tratava a igreja de Coríntios de uma maneira inferior a que tratava as outras igrejas, principalmente em virtude da primeira carta, que Paulo diz: gostaria de falar com vocês como a espirituais, mas eis que vocês são carnais. Porque senão desse fato de que não termos sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Paulo está sendo irônico. Pesado aqui é porque Paulo está dizendo: você está reclamando porque eu não cobro dinheiro? Vocês querem que eu comece a cobrar dinheiro? Então tá bom, a partir da semana que vem aqui, R$10 por cabeça, cada culto. No culto de José é 20. Amém? Quando o Paulinho estiver louvando, é 50. Será que é isso que está faltando aqui? Começar a cobrar dinheiro? Será que está faltando um momento de dízimos e ofertas? Será que está faltando a gente ter um tesoureiro que pegue o nome, faça a ficha de cada um e comece a cobrar? O que é que está faltando? Porque vocês sabem melhor do que eu que na maioria das igrejas é assim. Então as pessoas inclusive falavam mal de Paulo nesse aspecto. E diziam que o ensino de Paulo não tinha valor nenhum, tanto não tinha valor nenhum, por isso que ele não cobrava nada. E Paulo chega a ser irônico aqui. Eis que pela terceira vez, versículo 14, pela terceira vez, Paulo tinha ido na primeira vez, irmãos, vocês já viram em Atos 18, que vai narrar justamente a primeira estadia de Paulo em Coríntios, foi justamente o período onde ele plantou a igreja, e ele passou 18 meses em Coríntios.
Isso está descrito em Atos 18. Depois, o apóstolo Paulo esteve provavelmente em Coríntios numa viagem muito rápida, no período que ele estava em Éfeso durante 3 anos. Ele esteve 3 anos em Éfeso, mas muitas vezes a gente acha que Paulo ficou restrito à cidade de Éfeso. Não, Paulo ficou na região ali. E Paulo fez várias viagens enquanto estava em Éfeso. E uma dessas viagens, segundo muitos historiadores dizem, foi justamente a Coríntios, uma pequena viagem onde ele teve uma decepção muito grande com a igreja. E aí Paulo está dizendo aqui: uma terceira vez eu quero estar com vocês. Eis que pela terceira vez estou pronto em ter com vocês, e não vos serei pesado. E Paulo já avisa: eu não quero ser pesado. Percebam o que Paulo está falando aqui, irmãos. Não é que você não tem que contribuir com a igreja. Paulo já tinha falado, inclusive, de contribuição nos capítulos 8 e 9. O que Paulo está falando é: você não paga pelo ensino. Você não paga para estar na igreja. Quem coloca qualquer tipo de limite no conhecimento bíblico é um mercenário. Não tem problema nenhum uma pessoa chegar aqui e dizer, e vir aqui doar R$1 milhão. Agora, se eu cobrar R$1 por pregador, mas é só R$1, é só 50 centavos. Não pode. Não é o dinheiro, é o que você está fazendo. Não se pode cobrar pelo Evangelho, não se pode cobrar pelo ensino bíblico. Você não pode ter como parâmetro os ensinos seculares, matemática, física, biologia, direito, engenharia. Não, o que nós estamos tratando aqui é algo divino, algo que nos foi dado e é uma obrigação passar adiante. A parábola dos talentos nos mostra isso. Nos foi dado, nós não podemos escavar um buraco e esconder, nós devemos negociar, distribuir. Aleluia. Então Paulo está dizendo, eu não serei pesado. Não é que Paulo está dizendo, não, irmão, não contribua, não faça nada, continue na sua avareza. Não, Paulo está dizendo, eu não vou ser pesado para vocês. Porque o cenário da época de Coríntios era muito parecido com o nosso cenário de hoje, onde as pregações são pagas. Eu vinha de uma igreja em que as pregações eram pagas. O próprio pastor da igreja, ele não tinha, ele não era pastor de verdade, ele era um gerente da igreja. E aí toda semana ele convidava uma pessoa para pregar e ele pagava. E ele procurava saber de pessoas assim que de fato mexessem, com a pessoa e fazer propaganda. Foi nessa igreja que eu cheguei a ver 2 vezes o testemunho daquele Pierre Onassis, que desistiu de ser cristão e já voltou para o mundo de novo. Imagine, que testemunho vagabundo, Eu vi 2 vezes e mandava a gente fazer propaganda. Olha, que Pierre Onassis vai estar lá na igreja esse domingo dando testemunho dele. Imagine, um momento em que se tem que falar da palavra de Deus, pega um novo convertido, que nem convertido ele era, a gente já sabe disso, e dá oportunidade para ele estar no púlpito, onde 90% ele fala do que o diabo fez na vida dele, e 10% supostamente do que Deus fez na vida dele. Era o que acontecia no domingo numa igreja comum. E ainda pagava. Esse Pierre Onassis levava os CDs, eu mesmo comprei. E ai de mim se não comprasse. Eu tinha que comprar. E compre para abençoar outros irmãos. E não era só um que você tinha que comprar, não, viu? Queria lá que você comprasse um bocado. Abençoe a obra. Aí a pessoa chegava lá com as caixas de CD, e ficava feliz quando vendia tudo. Estou falando de algo que não aconteceu, estou falando do que acontece todo dia. Em qualquer igreja evangélica que você for aí. Aí você tem os reformados de outro lado. Eles não vendem CDs e DVDs, mas eles vendem congressos, cursos e livros. É tudo a mesma
no time, eles estão jogando futebol. Então Paulo está dizendo, eu não sou igual a eles não. Eu não quero o dinheiro de vocês. É por isso, irmãos, que ser pastor é um chamado. É uma vocação. Paulo, em muitos momentos, ele diz, eu fui chamado por Deus. Não fui eu que me coloquei nessa situação aqui, não. Quem me conhece sabe que eu jamais seria pastor, e muito menos pregador. E Paulo aqui ele diz, estou pronto a ir ter com vocês, e não vos serei pesado. Estou logo avisando, não quero saber do dinheiro de vocês não, viu? Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vocês. Eu quero o arrependimento de vocês, a demonstração de que vocês são uma nova criatura. É isso que é importante para um pregador bíblico. Eu fico tão triste, irmãos, vou falar mais uma vez na esperança de que dessa vez alguém me dê ouvido. Às vezes vem alguns irmãos desinformados, principalmente aqueles que frequentam poucas vezes os cultos, e vêm me dar satisfação a respeito do dízimo. Ô pastor, esse mês eu não dizimei, mas eu vou dizimar. Ô meu irmão, por que você está falando isso comigo? Não tem nada a ver com isso. Alguma vez eu cobrei dízimo de alguém aqui? Alguma vez eu disse, gente, tira aí um dinheiro da carteira e bota aqui, já falei isso. E por que vem falar de dinheiro comigo? Eu nunca pedi dinheiro para ninguém. Aí às vezes a pessoa diz, não, eu vim hoje porque eu vim trazer a minha ajuda. E eu estou preocupado com isso, meu irmão. Você está achando que pode me comprar ou comprar alguma coisa aqui na igreja? Então você veio para a igreja errada. Tem uma do outro lado da rua que você pode fazer isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Sabe, é por isso que eu sou tão radical. Porque a gente vive num mundo onde o inimigo entrou na igreja e encontrou a igreja de braços abertos para recebê-lo. E nós vemos o mundo dentro da igreja e a igreja de mãos dadas com o mundo. E nós precisamos reunir todos os nossos esforços para demonstrar de que ainda existem cristãos bíblicos, que ainda existem pessoas que pregam o Evangelho por amor a Cristo e por amor ao seu próximo, que ainda existem pessoas que levam a Bíblia a sério e buscam viver segundo os parâmetros bíblicos. Esse é o nosso esforço. E nós temos que tomar muito cuidado, porque se você tem isso como meta, agradar a Deus, saiba que você é um alvo prioritário de Satanás. Satanás sabe quais são os crentes que estão se esforçando por entrar pela porta estreita, e eles sabem aquele que não quer nada com Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem rapidamente comigo no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? O que você acha? Você que veio para aqui, para o culto do Alto das Pombas, e que viu que 99% das pessoas desse bairro ou estão se embriagando ou estão em falsas igrejas nesse exato momento. Você acha que são poucos ou muitos que são salvos? Os irmãos que vieram de outros bairros, a realidade não é diferente. Você acha que são muitos ou poucos que são salvos? Pois é, essa pessoa aqui tinha a mesma dúvida. Porque estava prestando atenção naquilo que Jesus estava pregando e ele estava vendo que as pessoas viviam de maneira totalmente diferente do que Jesus estava ensinando. Então ele diz, se o que Jesus está ensinando é verdade, está todo mundo indo para o inferno. Essa é a pergunta do rapaz aqui. Senhor, então quer dizer que está todo mundo indo para o inferno? Respondeu-lhe Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Jesus disse, olha, não é da sua conta. Até porque você não pode salvar ninguém.
O que você pode é dar um bom exemplo e conhecer e propagar a sã doutrina. Essas duas coisas é responsabilidade sua. E Jesus coloca aqui de maneira simbólica como entrar pela porta estreita. Isso significa o quê? Arrependimento, fé, dedicação genuína. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Você imagina, quando começar a descer fogo do céu, e as pessoas quiserem alguém que pregue o evangelho para elas, para se arrependerem, e não tiver mais. E aí? Imagine alguma pessoa que ouviu o evangelho pela boca do irmão José, e de repente essa pessoa está à beira da morte, a quilômetros de distância daqui, e ele diz: como eu queria alguém agora para pregar o evangelho para mim, hoje ainda. Quantas pessoas estão em cidades onde não existem igrejas do verdadeiro evangelho? Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está deixando de maneira muito clara, voltando para 2 Coríntios, que ele estava ali a serviço de Deus e não a serviço dos homens. E eu quero perguntar, você está a serviço de quem? Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Paulo diz: olha, sou eu que vim aqui dar algo que tem valor para vocês. Paulo está dizendo, entre outras coisas, o dinheiro de vocês para mim não vale de nada. Que vale é o que eu recebo do Senhor, ao passo que eu ando nos caminhos que Ele me manda andar. Abra, por favor, rapidamente Malaquias, capítulo 1, só para a gente entender. Paulo está se colocando aqui como pai espiritual de Coríntios, uma vez que foi ele que havia evangelizado os coríntios. Mas olha o que ele diz aqui, olha o que diz o capítulo 1 de Malaquias. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Ao mesmo tempo que Paulo está dizendo, eu é que vim trazer um tesouro para vocês, Paulo está dizendo também, cadê a honra? Voltando para o nosso texto. Não devem os filhos entesourar para os pais. Paulo está dizendo, eu é que estou trazendo um tesouro para vocês, o evangelho. Prestem atenção. Mais uma vez, abram seus olhos, irmãos, não físicos, mas espirituais. Entenda que o evangelho é uma pedra preciosa que foi lhe dada. Não despreze, não faça como os porcos e nem como os cães. Versículo 15: eu de boa vontade me gastarei. E eu acho lindo. Esse tipo de parâmetro tem permeado a minha vida. E os irmãos que me conhecem sabem. Eu de boa vontade me gastarei. E eu espero estar dando um bom testemunho para vocês. Você precisa entender que não existe melhor. Não existe nada melhor que você possa fazer na sua vida. Não existe nada que gere uma recompensa melhor do que se dedicar à obra de Deus. Eu vi uma propaganda recentemente dos atletas olímpicos do Brasil dizendo que a Olimpíada foi transferida para o ano que vem, que eles continuam treinando, se dedicando para as Olimpíadas. E eu fico vendo, o esforço, e Paulo inclusive usa isso na primeira carta, o esforço dos atletas para obterem uma coroa, uma medalha. No nosso caso, hoje em dia, ainda existe no atletismo, aquela coroa de louros. Mas hoje em dia nós pensamos mais a questão da medalha, nas modalidades esportivas, no troféu. Tanto investimento. E a gente que está indo para o céu, irmãos, se dedica tão pouco. E quando se dedica, ainda acha ruim porque não é reconhecido como queria.
fazer a obra de Deus, eu nunca vou me cansar de dizer coisas como essa. Fazer a obra de Deus não é uma troca de favores, não é uma troca de interesses entre você e Deus. Fazer a obra de Deus é um privilégio que Deus concede a poucos. Não ache que porque você está fazendo alguma coisa para Deus, Deus vai te dar algo. Não, se você está fazendo alguma coisa para Deus, Deus vai te cobrar mais do que aquele que não está fazendo nada. Porque Ele te deu o privilégio de fazer alguma coisa para Ele. É por isso que muitas pessoas não se dedicam como deveriam, porque a obra do Senhor gasta mesmo a pessoa. Um ano na obra do Senhor vai gastar cerca de 10 anos da sua vida. Tenha certeza disso. Cada ano que você vive, eu estou falando de um ano vivido de maneira bíblica, lutando contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás, propagando a palavra de Deus, se dedicando completamente aos interesses do Senhor. Isso vai gastar você. Você vai ter dores, você vai ter aflição, você vai ter olheira, você vai ter uma série de coisas. Isso é se gastar. Você já viu a chuteira de uma pessoa que é viciada em futebol? Às vezes você compra a chuteira para um garoto e com um mês a chuteira já está toda gasta. Por quê? Porque ele joga futebol o tempo todo, é o que ele ama fazer. Isso é se gastar. Sabe aquela calça que você mais gosta? Que parece que se você largar ela sozinha, você largar ela já sai andando por lugares que você vai normalmente. Isso é se gastar, irmãos. A ideia de gastar é gastar mesmo. É como aquela blusa, que é essa daqui mesmo, que já está perdendo a cor, de tanto que já foi para a máquina de lavar. Então Paulo diz: eu me gastarei de boa vontade. Ele não estava querendo nada de homens. A esperança dele era que aquelas pessoas que estavam ouvindo o evangelho que ele pregava tivessem suas vidas transformadas. Mas isso era uma esperança, não era uma expectativa. Porque a expectativa frustra. A esperança nunca nos decepciona. Porque a esperança é uma coisa que vem de Deus. E é como Paulo diz em Romanos 5. A esperança do Senhor nunca nos decepciona, porque o amor de Deus é constantemente derramado em nossos corações. Então eu tenho esperança que Deus haja poderosamente nesse bairro. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar. Eu vou me deixar gastar. As duas palavras aqui, o verbo tanto na forma ativa quanto na forma passiva. Eu vou me gastar, eu vou tomar uma iniciativa de me gastar e eu vou me deixar ser gastado. Paulo está dizendo mais ou menos assim: eu vou tomar a iniciativa de estudar, de me dedicar para pregar e para evangelizar durante horas. E se algum de vocês quiser ficar conversando comigo também durante horas de algo que seja bíblico para edificação, eu vou me deixar gastar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo: eu não estou preocupado com o relógio, eu estou preocupado com a vida de vocês. Eu não estou preocupado com a minha saúde, eu estou preocupado com a saúde espiritual de vocês. Quão difícil encontrar um servo de Deus que viva dessa forma, irmão. Quão difícil encontrar um cristão que tenha isso como referência. Ainda que a gente não viva assim, mas como seria bom se a gente quisesse viver assim. Aí se cumpriria na nossa vida o que diz a palavra do Senhor: pedir e dá-se-vos-á. Peça ao Senhor para viver uma vida assim. Senhor, eu quero viver uma vida assim, me importando cada vez menos comigo e mais com o Senhor e com o avanço do teu reino, com a edificação do meu próximo. Então Paulo diz, repito, versículo 15 do capítulo 12 de 2 Coríntios:
eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Perceba, quando o irmão Paulo fala alma, é porque ele vê isso na Bíblia. Ô alma, alma. Então, aqui ele está dizendo em prol da vossa alma. Muito mais importante do que o seu corpo é a sua alma. Muito mais importante do que a sua aparência física é a sua aparência espiritual. Tem muitas pessoas, e a maioria, que tem algum tipo de beleza exterior, mas por dentro são horríveis, medonhos. São pessoas que carregam dentro de si legiões de demônios. Versículo 16: pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Paulo está sendo mais uma vez irônico. Eu não fui pesado a vocês, mas eu vos prendi com dolo. O dolo é o que? Vontade. Eu tenho vontade de que de fato vocês andem pelo mesmo caminho que eu tenho andado, que é o caminho do Senhor. Eu tenho desejo que vocês entrem pela porta estreita, que vocês andem pelo caminho apertado. Vamos todos nos dedicar genuinamente. Versículo 17: porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei. Paulo está dizendo, eu explorei algum de vocês, ou qualquer pessoa que eu enviei vocês, explorou vocês. E ainda continua sendo hoje. A grande distinção entre igrejas verdadeiras e falsas é a maneira com a qual eles se relacionam com o dinheiro e com o poder. Versículo 18: Tito vos explorou. Tito, que tinha sido portador da primeira carta, ele vos explorou, que ia ser portador dessa segunda carta também. Acaso não temos andado nós no mesmo espírito? Paulo está dizendo, eu não estou mandando vocês fazerem coisas que eu mesmo não faço. Eu não estou convidando vocês a andarem por um caminho que eu não caminho. Não. Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Paulo está perguntando, que pisadas são essas? De Cristo. São as pisadas de Cristo, do Deus Todo-Poderoso que veio na terra para nos salvar, por meio do seu sangue, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Versículo 19: há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Paulo está dizendo, olha, você está achando que eu estou pedindo desculpa? Vocês estão enganados. Não estou pedindo desculpa a ninguém aqui. Até porque o que eu estou falando para vocês aqui é bíblico. E eu quero que vocês entendam, o que eu estou falando aqui para vocês é para o bem, não para o mal. No intuito não é destruir ninguém, mas muito pelo contrário, edificar todos, inclusive a mim também. Preciso. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. É isso que é ser cristão, irmãos. Viver de tal forma, onde todos os dias haja edificação na nossa vida e por meio da nossa vida. Quantas pessoas temos edificado? Sabe, irmãos, é importante entender que uma vida centrada em si mesmo é uma vida desperdiçada. Se você tem dúvida disso, leia o livro de Eclesiastes. É escrito por um homem extremamente rico que procurou satisfazer todos as suas vontades, os seus caprichos, e que ao satisfazê-los chegou à seguinte conclusão: não existe satisfação a não ser no Senhor para o homem.
Então aqui no versículo 20, Paulo diz: eu temo, pois, que indo ter com vocês, não vos encontre na forma que vos quero, e que também não me acheis, e também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho, tumultos. Olha que coisa triste, irmãos. Paulo está falando isso num ambiente de igreja. Irmãos, você acha que é correto um pastor fazer uma pregação agradável às pessoas que estão indo para o inferno? Ou seria melhor ele avisá-las a respeito disso? Paulo está dizendo justamente isso. Sabe, eu estou indo aí ter com vocês, mas talvez vocês ouçam coisas de mim que vocês não estão esperando ouvir. E que quando eu pregar, vai ter contenda. Por quê? Vai ter gente que vai concordar e vai ter gente que vai dizer: não, esse evangelho é muito assim, muito duro, muito incisivo, não é desse jeito. Ninguém vive assim. Vai ter invejas. Porque fulano louvou, por que não fui eu? Por que o pastor que está pregando? Por que aqui o que tem a chave da igreja? Por que isso? Por que aquilo? Iras. Muitas vezes iras. Porfias. Porfias são brigas, detrações, acusações de ambas as partes. Você fez isso, e outros: mas você faz aquilo. Intrigas. Você cochichando com um irmão sobre outro irmão ou sobre o pastor. Orgulho. Quando você se dá um valor maior do que o que você tem. Tumultos. Discussão. Tumulto. Paulo está dizendo: eu imagino que talvez aconteça isso, porque vocês estão vivendo de maneira desordeira. Não é o que está escrito na primeira carta? Olha, vocês acham que são espirituais, então comecem consertando o culto de vocês. Porque aonde tem um culto bíblico tem que ter ordem e decência. 1 Coríntios 14. Agora Paulo escreve de novo, com receio de que eles voltem às práticas dos mesmos erros. É difícil, irmãos, porque a probabilidade de você cair no mesmo erro é muito grande. Sabe, coisas que nós cometemos e que nós sofremos, se não vigiar, a gente vai cometer de novo. Porque você acha que o Senhor Jesus deixou para a gente essa instrução tão preciosa? Vigiai e orai sem cessar, para não cairdes em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne, você tem o Espírito Santo, mas a sua carne também está viva aí. E ela vai tentar te impulsionar a fazer aquilo que não agrada a Deus. Que você muitas vezes já fez, já se entristeceu, e se bobear você vai fazer de novo, porque é a inclinação natural do homem, é para o mal. Por mais que a gente seja regenerado, nós que somos regenerados, temos a capacidade de fazer o bem. Outrora não tínhamos, mas ainda continuamos com a inclinação para fazer o mal. Isso só vai acabar quando a gente estiver no nosso estado de glória no céu. Então aqui ele está dizendo: cuidado, irmãos, para que vocês não caiam nas mesmas falhas que vocês já foram avisados. É como, por exemplo, vamos imaginar
que você tem um automóvel e você caiu num buraco e furou o seu pneu. E na outra semana você cai no buraco, no mesmo buraco e fura o seu pneu. E na terceira semana você cai no mesmo buraco e fura de novo o seu pneu. Vai chegar uma hora que o borracheiro vai dizer para você: meu irmão, se você quer que eu rasgue o seu pneu, você pode vir aqui que eu rasgo. Terceira vez você cai no mesmo buraco, você não sabe que tem um buraco, rapaz? Então, você não sabe que as más companhias pervertem os bons costumes? Por que continua a falar e andar com essas pessoas? Olha, irmãos, na minha vivência enquanto pastor, eu posso falar isso com toda a autoridade de alguém que já viu isso dezenas de vezes. Quando eu vejo pessoas andando com um determinado tipo de pessoa, você já sabe que a pessoa está desviada. Ah não, eu vou não sei aonde com fulano de tal. Com quem? Você não sabe que essa pessoa é um falso irmão? Mas a gente... E você acha que você acha que Deus usou Paulo escrever 1 Coríntios 15, 33 para quê? Só para passar tempo? Para gastar tinta? Então a ideia é justamente essa. Você quer cair nos mesmos erros. Se você não tomar cuidado, irmão, se você não for uma pessoa diligente, você vai continuar colocando a Deus em segundo plano. Gostaria de convidar vocês, irmãos, a fazerem a sua agenda. E a vocês vão se assustar quão pouco tempo nós separamos para Deus durante a nossa semana. Eu queria desafiar vocês a isso durante essa semana. Pegue aí um pedaço de papel, faça 7 tracinhos, bote assim manhã, tarde, noite, e aí veja: domingo, manhã, tarde, noite; segunda, manhã, tarde, noite; terça, manhã, tarde, noite. E veja quanto tempo durante a semana você separou para Deus. E aí você vem dizer para mim que você ama a Deus? Por isso que Paulo está dizendo, você vai cair nas mesmas coisas. Então, aqui ele está mostrando justamente isso: cuidado. Receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vocês. E qual era a humilhação para o apóstolo Paulo? Não era ser injuriado, caluniado, nada disso. Era Paulo ver pessoas que ele amava, que ele cria, que eram regenerados, vivendo como ímpios. Isso é possível, irmãos. Para nossa tristeza, isso é possível. Basta você olhar para Pedro. O que foi que Jesus disse de Pedro? Para trás de mim, Satanás. Um homem que já tinha renunciado a tudo para seguir a Jesus, que tinha sido usado poderosamente para a glória de Deus, mas que, porque se preocupou durante um tempo com as coisas da terra mais do que com as coisas do céu, Satanás tomou a sua boca para tentar Cristo. Então, irmãos genuínos, eu creio que vocês que são regenerados, nós que somos regenerados, se a gente não vigiar, a gente vai emprestar a boca para o diabo, para não dizer mais. Então Paulo está dizendo, é uma grande vergonha isso. Cristãos vivendo como ímpios, tendo atitudes de ímpios. O meu Deus me humilha no meio de vocês e eu venho a chorar por muitos. E esse era o choro de Paulo. O choro de Paulo não era por um sofrimento momentâneo que talvez aquele povo passasse, mas o choro de Paulo é essa consciência de que aqueles que não levam a sério a Cristo aqui na terra não irão para o céu. Isso não é brincadeira. Por isso que Jesus diz várias vezes: todo aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, também eu me envergonharei deles.
naquele grande dia. Jesus disse, a gente falou hoje de manhã, em Marcos capítulo 8, quem tentar salvar a sua vida, perdê-la. Jesus fala a respeito desse ambiente que nós temos vivido. Ai de vós que sorriem, ai de vocês que estão bebendo e comendo agora, porque vai chegar um momento em que vocês vão ter fome, sede e desespero. Lucas 6. Então Paulo está dizendo, não é possível que vocês que já ouviram o Evangelho não sabem o que está em jogo. O que está em jogo, irmãos, é o resto da sua vida, a eternidade. O que está em jogo não é um sofrimento temporário. Receio que indo outra vez, o meu Deus me humilha no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram na impureza. Olha que coisa, é isso que entristece o coração de um irmão, ou principalmente de um pastor. Pecaram e não se arrependeram. É isso que nos entristece. É o que a gente vê, pessoas que a gente exorta, pessoas que a gente aconselha, e você vê que aquelas pessoas que pecaram, elas não se arrependeram. E para elas estão indo para onde, irmãos? Abra comigo rapidamente, ou simplesmente ouça Mateus capítulo 13. Perdão, Mateus capítulo 11. Versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades, as quais operaram numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. O que você vê de gente no meio evangélico que é capaz de dizer talvez uma dezena de milagres que Deus fez na sua vida. Mas aí a pergunta que fica é, e aí, você se arrependeu? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E ele diz, porque se em Tiro e Sidom, cidades pagãs, que ainda não haviam ouvido o Evangelho até esse momento, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Ele diz aqui, um arrependimento genuíno. Contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E aqui a parte mais forte. Vocês sabiam que logo depois que Jesus inicia o seu ministério, ele sai de Nazaré e ele fixa. Nós sabemos que Jesus teve um ministério itinerante nesses 3 anos, mas o lugar onde ele ficou mais tempo, sem sombra de dúvidas, foi a cidade de Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, que era a casa, que era a cidade da maioria dos seus apóstolos. A Bíblia vai descrever quantos milagres Jesus fez nessa cidade. Mas ele diz, tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até o céu? Você acha que vocês vão para o céu porque eu morei na cidade de vocês? Porque eu fiz milagres? Teve um dia que Jesus estava lá em Cafarnaum, fez uma fila enorme de gente, e Jesus saiu curando todo mundo. E ele está dizendo aqui, e ninguém se arrependeu. É como essa fila do pessoal para receber o benefício aí do... Como é o nome? Esse benefício do Covid aí. Auxílio emergencial. A fila. Aí todo mundo recebe o auxílio Jesus. E ninguém agradece. Ninguém se arrepende. Descerás até o inferno.
Percebeu? De maneira literal. Com Jesus, irmão, não tem esse negócio de ficar, dando rodinha, brincando, falando palavrinha assim, para não machucar. Não, assopra. Não tem esse negócio aqui. Era verdade. Vocês estão indo para o inferno. Você já imaginou se ouvir isso de alguém? Você está indo para o inferno. Eu já falei isso para várias pessoas e falo mesmo. Comigo não tem isso. Você sabe que essa vida que você está levando, você está indo para o inferno, né? Você sabe disso? Muitos, para meu susto, dizem: eu sei, pastor, mas é que, né? Eu sei, mas... Estou falando de pessoas que conheceram o Evangelho, estou falando de pessoas que nunca ouviram o Evangelho aqui. São pessoas que ouviram o Evangelho do próprio Jesus. Quantas vezes Jesus pregou nessa cidade? Quantas vezes? Eles tiveram a oportunidade de ouvir, mas a grande maioria não havia se arrependido. E ele diz: descerás até o inferno, porque se em Sodoma, olha que coisa, Sodoma, o berço da imoralidade, se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Se Sodoma, eu não teria destruído ela. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Perceba a seriedade com que Paulo trata a alma dos irmãos, é porque Paulo cria nisso aqui. Paulo entendia que milagres e sinais não adiantavam de nada se não houvesse de fato no meio da igreja arrependimento e fé sincera. E a prova de que você se arrependeu de verdade é uma só: é a transformação. E uma transformação perseverante. É isso que você vê tão pouco na igreja. Quantas pessoas estiveram no nosso meio durante um tempo e saíram. O mundo é sedutor, irmãos. Não brinque com o mundo. Ele vai fazer todo o possível para ocupar a sua mente e tirar do seu coração a devoção a Cristo. Receio que, indo outra vez, meu Deus, me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram. E aí ele vai dizer aqui da impureza. O mundo nos chama a viver uma vida de impureza. A imoralidade. Eu estava chegando aqui, irmãos, uma cena dantesca. Duas crianças que talvez não tivessem 4 anos de idade, desse tamanho, fazendo gestos obscenos por conta de alguma música. Eu não estava ouvindo, porque quando eu entro aqui, eu fecho todos os vídeos e boto louvor, pregação dentro, para não ficar ouvindo essas coisas, que eu não gosto de ouvir. Crianças fazendo gestos obscenos desse tamanho, porque as músicas são obscenas. As músicas de hoje são obscenas. E existem pessoas no meio da igreja que não vê nada de mal. Eu tenho 2 filhas, os irmãos sabem disso. E várias vezes já vieram me dizer: ah, não, é porque, sabe, há muito tempo eu ouço isso. Você vai ver quando elas crescerem. Elas já têm 11 anos e outra 10. E graças a Deus continuam aos pés do Senhor. E elas sabem, desde pequeno, desde 5, 6 anos, elas já sabiam. Elas me perguntavam e ainda me perguntam. Hoje me perguntam menos, porque elas já têm mais discernimento bíblico do que muitos aqui. E elas dizem: papai, isso não é de Deus. Eu digo: não é não. Uma vez teve um problema enorme, porque uma pessoa próxima fez uma festa e colocou funk. Elas chegaram em casa e perguntaram: papai, funk é de Deus? Eu disse: não, é do cão. Como é que pode ficar dançando de maneira sensual e dizer que isso é de Deus?
Uma dança que o foco dela é a sensualidade, a promiscuidade. E tem pessoas que não veem nada demais, porque elas vêm para a igreja no domingo, elas ofertam, elas fingem ser crente, elas mandam versículos bíblicos para você e falam mal do pastor. Elas estão fazendo o papel delas. E aí eu pergunto, você está fazendo o seu? Qual é o seu? Construir ou destruir? Desde já aviso. 1 de Coríntios capítulo 3, Paulo diz: ai daquele que tentar destruir a igreja de Cristo, Deus o destruirá. Então ele diz, pessoas que não se arrependeram na impureza da prostituição. Entenda a prostituição, irmãos, aqui, ó. Prostituição faz por dinheiro. Por exemplo, tem pessoas que estão fazendo prostituição vendendo suas pregações. Isso é prostituição. Tem gente que está vendendo a sua companhia. Eu ando com você porque lá na frente eu vou precisar de você. E aí, né? Como é bom ter um amigo rico, então eu preciso manter essa amizade, porque vai que eu preciso de pedir dinheiro emprestado. Eu preciso manter amizade com um amigo médico, eu preciso manter amizade com um mecânico, eu preciso manter amizade com não sei quem, porque sabe como é, né? Amanhã vai que eu preciso. Você está se vendendo e nem percebeu. Prostituição não é só aquilo que a gente conhece. Várias vezes essa palavra é usada no contexto espiritual. E a prostituição espiritual é tão agressiva, ou até mais agressiva diante de Deus do que a prostituição física. Lascívia. E ele diz, e lascívia é justamente descontrole. Lascívia fala de um desejo descontrolado. Pastor, eu tenho um desejo descontrolado por doces, então a gente vai orar por você. Vou repreender o demônio agora. Pastor, eu vou dizer uma coisa para você, eu não consigo viver sem praia. Lascívia, qualquer desejo descontrolado. Tem gente, irmãos, eu vou falar de uma coisa, talvez a gente aqui viva num contexto diferente, mas pessoas que são mais atacadas pela visão capitalista do mundo, tem gente que não consegue ir num shopping center e não comprar uma coisa, tem que ser pelo menos um lápis, para sair com uma sacolinha. É um vício. A pessoa não consegue andar num lugar onde estão vendendo determinadas coisas sem comprar nada. Você fala, meu Deus, você já tem 10 lápis dessa cor. Ah, mas não é desse mesmo tom. Não é dessa mesma marca. Isso é lascívia, qualquer desejo descontrolado. Pastor, pregue rápido, porque eu quero ver o vandalismo. E se a pregação for durante a semana, pastor, eu quero ver a novela. Bora, adianta. Pastor, olha, tem Globo Esporte hoje, viu? E vai sair os gols do meu time. Ai. Qualquer desejo descontrolado, irmãos. E ainda tem gente que se diz apaixonado por time de futebol e acha que isso é a coisa mais normal do mundo. Tem gente que se diz apaixonado pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu cachorro, seu gato, seu papagaio. Meu filho, ou você ama Cristo em primeiro lugar, ou você não o ama. Ponto. Por isso Paulo está dizendo, qualquer desejo que seja concorrente ao maior desejo que você deveria ter, que é Cristo. Esse é o desejo que você tem que ter. Desejo por Cristo. É como uma pessoa que vai para a igreja e de repente chega lá na igreja e o pastor não prega nada da Bíblia e você diz assim, pastor, eu vim ouvir a Bíblia aqui, eu quero Cristo. Ah não, mas hoje não é culto de doutrina não, hoje é culto de celebração. Hoje é culto da família. É sério?
Então não devia nem ter aberto a porta. E a gente veio pregar a palavra de Deus. Esse é o nosso papel aqui, qualquer dia que a gente se reúna. Prostituição que cometeram, e o mais assustador, irmãos, não é o fato de você tropeçar, é o fato de você permanecer caído e não querer se levantar. Como uma pessoa que caiu, está lá caída, e você diz assim: venha, eu te ajudo a se levantar, me deixa aqui, eu quero ficar aqui deitado, estou acomodado, estou aqui de boa. As pessoas se acomodam facilmente, inclusive com situações adversas. Você vai ver como o ser humano é capaz de se acomodar aí às situações adversas. Se você for no deserto do Saara, onde o clima lá é de 50 graus, sabe, um sol quente, escaldante, você vai ver gente morando lá. Se não me engano, são os beduínos. Se você for para o Polo Norte, você vai ver gente morando lá. Aquele pessoal que mora lá naquelas casas de gelo, me esqueci o nome deles, né? Iglu é a casa, mas tem o nome deles. Esquimós, é isso mesmo. Eles moram lá. Meu Deus, como uma pessoa consegue morar num lugar desse? Não consegue. Então a gente observa que as pessoas conseguem viver. E você diz: irmão, vamos sair daqui. Por isso que Jesus olha para um homem que estava há 38 anos, paralítico, e diz: vem cá, você quer mesmo ser curado? É de verdade essa sua vontade? Você quer mesmo ser curado? Porque quando você for curado, você não vai ter mais desculpa. E aí? Qual vai ser a desculpa que você vai dar? Por isso que tem muita gente que prefere ficar prostrado, irmãos. Então eu quero concluir já em virtude do horário. Aqui no início do capítulo 13, Paulo diz: esta é a terceira vez que eu vou ter com vocês. E por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Eu quero deixar aqui de maneira... Quero aproveitar essa passagem e concluir a exposição de hoje, falando algo que todos vocês já sabem da minha postura, que na igreja as coisas precisam ser levadas a sério. E é o que Paulo está dizendo aqui. Como várias vezes a gente vai ver o próprio Senhor falando na sua palavra: eu dei tempo para que se arrependessem, não querem se arrepender, agora a gente tem que tomar uma atitude. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então a gente está aqui na expectativa, na esperança muitas vezes, de que a pregação surta o efeito, de transformar aquele que está ouvindo, mas você vê que a pessoa continua de maneira obstinada numa prática de vida anticristã. Então você tem que tomar uma atitude. E muitas vezes expor publicamente a pessoa. Pastor, isso não é bíblico. Isso não é o quê? Vamos abrir aqui 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses, Paulo está chamando esses irmãos a uma vida de santidade, e ele fala isso em diversos momentos. Ele diz aqui no capítulo 4, versículo 1: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor, que como recebestes a nós, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois essa é a vontade de Deus. Você quer saber a vontade de Deus? Quer? Quem quer saber a vontade de Deus?
A vontade de Deus é a vossa santificação. Ih, rapaz, eu pensei que o pastor ia dizer outra coisa. É a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Olhe, aqueles que querem viver vidas indecentes no meio da congregação dos santos, Deus é vingador. Porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Não pare! Não pare! E aí diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada vos venhais a precisar. Não poremos, irmãos, e Paulo continua aqui, falando a respeito disso, agora no capítulo 5, versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia do Senhor venha como ladrão. Porquanto vós todos sois filhos da luz, o dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. E quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora nós rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e que os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. O que a gente faz com o insubmisso? Admoesta, exorta, console os desanimados, ampare os fracos, sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgais todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Olha que coisa, irmãos. São essas palavras que devem reger as nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É dessa forma que nós devemos medir se nós estamos vivendo uma vida que vale a pena, ou se nós estamos apenas passando o tempo aqui na terra, até que o fogo eterno nos consuma. Queria convidar os irmãos que vão distribuir os elementos da ceia, e queria chamar vocês a uma reflexão no momento da ceia. Amados irmãos, não se engane. Talvez você não esteja vendo o diabo, mas ele está vendo você. Talvez você não seja um servo de Deus como deveria,
mas saiba que os servos do diabo são extremamente diligentes naquilo que eles fazem. Eu falo isso, irmãos, não para nos atemorizar, mas para que andemos preparados para aquilo que vamos enfrentar. A ceia do Senhor é esse momento precioso, onde nós olhamos para esses dois elementos e vemos que a vitória que vence o mundo é essa nossa fé em Cristo Jesus. Mas a grande questão que nós devemos nos perguntar é: qual o proveito de uma fé sem obras? Você acha que tal fé pode salvá-lo? Esse é o questionamento de Tiago. Nós estamos aqui ceando, glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui sendo relembrados do sacrifício perfeito que de uma vez por todas salvou aqueles que são de Deus. Mas percebam, irmãos, que aqueles que são de Deus têm o seu DNA alterado no momento da sua regeneração e, portanto, eles agora são movidos por motivações não mais carnais, mas motivações espirituais. E ainda que nós venhamos a cair na lama, nós não temos prazer em cair na lama e nem vontade de continuar na lama, mas o nosso desejo é sermos cada vez mais limpos e santos para o Senhor. Por isso eu oro, irmãos, que nessa noite, de fato, o Espírito Santo desperte em nós esse compromisso de santificação pessoal. Agora eu oro, porque de nada adianta, irmãos, darmos um bom testemunho no público, se na nossa vida privada nós não temos a comunhão com Deus que deveríamos. Tudo começa, irmãos, no quarto de oração. Tudo começa com a intimidade que você tem com a palavra de Deus. Tudo começa com aquele momento em que o próprio Jesus te chama pelo nome e te convida a andar ao lado dele. Que nós possamos nos lembrar nesse momento do exato instante em que você sentiu o convite da parte de Cristo até você. Quando você ouviu aquela voz, talvez até pela boca de um irmão, mas você sabia que não era aquele irmão que estava falando com você, mas era Cristo. E Ele te chamou de uma maneira que você não conseguiu mais resistir, e por isso você está hoje onde você está, aos pés do Senhor. Que essa seja a nossa história, irmãos. E se de fato essa é a nossa história, eu peço que vocês se lembrem do exato momento onde Cristo visitou o seu coração. Ele te deu um novo coração. Ele te fez um convite de andar com Ele. E é por isso que você está aqui essa noite. Lembre-se desse momento, para que esse momento, efetivamente, onde nós estamos celebrando o sacrifício perfeito de Cristo que nos salvou de maneira definitiva, seja motivo de alegria e não de tristeza. Que nós possamos nesse momento alegrar, termos essa alegria da salvação e não o desespero da condenação. Pois na ceia nós podemos estar diante tanto da nossa salvação quanto da nossa condenação. Eu oro para que esse momento de fato seja para nós especial. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Deus, obrigado por mais uma vez deixar claro o caminho que nos leva ao céu. O caminho que é Cristo. Ó Senhor Jesus,
Sem Ti nada podemos fazer. E nesse momento reconhecemos isso mais do que ninguém, mais do que em qualquer outro momento. E Te pedimos ajuda, essa semana que se inicia, que o Senhor nos ajude a viver uma vida para a Tua glória, Senhor. Não nos deixe esquecer das palavras que nos foram ditas pelos Teus servos. Não nos deixa, meu Pai, esquecer das Tuas palavras ditas pelo Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui conosco em carne. Nos mantém sempre, ó Pai, em espírito de oração e vigília.